Olá amigos e amigas do canal Motivação Rema, sejam todos muito bem-vindos. Vamos falar aqui sobre a segunda parte do vídeo sobre Josafá. Vai ser um vídeo bem curto, bem direto, bem objetivo. Eu achei por bem deixar gravado e postar para que você tenha acesso a isso. Eu quero ser bem direto aqui, pessoal, porque a gente aprendeu no outro vídeo o seguinte: o Josafá, ele vai estar diante de um problemão, diante de uma grande dificuldade. Um exército gigante vai se levantar contra ele. Ele não sabia como resolver o problema, ele não sabia o que fazer, não tinha como ele vencer aquela situação, aquele problema. E aí ele vai, em meio ao problema, buscar ao Senhor. E aí a gente aprende que, mesmo diante do problema, o problema não é para nos afastar de Deus, é para a gente se aproximar ainda mais do Senhor. O problema vem não para você se afastar da igreja, mas para você se aproximar mais de Deus, congregar mesmo com mais força, ficar mais firme com o Senhor. E aí a gente sabe que ele vai fazer uma oração. Isso tudo a gente viu também na live. Ele vai fazer uma oração reconhecendo que ele sozinho não podia, que eles não sabiam o que fazer, que os olhos deles estavam postos no Senhor, quer dizer, eles estavam esperando do Senhor a estratégia. E aí eles também vão adorar a Deus, mesmo antes deles verem se materializar aquilo que Deus tinha falado. E aí, pessoal, me tocou muito, me chamou muito a atenção o versículo de número 22, porque eles vão vencer essa batalha. Eu vou ler o 22 aqui e eu vou continuar lendo até o versículo 25, mas depois eu vou voltar aqui no 22. Então vamos lá, gente. Ora, quando começaram a cantar e a dar louvores, o Senhor pôs emboscadas contra os homens de Amon, de Moabe e do monte Seir, que tinham vindo contra Judá e foram desbaratados. Pois os homens de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores do monte Seir para os destruir e exterminar. E acabando eles com os moradores do monte Seir, ajudaram a destruir-se uns aos outros. Nisso, chegou Judá à atalaia do deserto e olharam para a multidão, e eis que eram cadáveres que jaziam por terra, não havendo ninguém escapado. Quer dizer, quando o povo de Deus chegou lá, todo mundo já estava morto. Houve uma confusão entre eles e um matou o outro. Versículo 25. Quando Josafá e o seu povo vieram para saquear os despojos, acharam entre eles gado em grande número, objetos de valor e roupas, assim como joias preciosas, e tomaram para si tanto que não podiam levar mais. Por 3 dias saquearam o despojo, porque era muito despojo. Era aquilo que o exército inimigo deixava. Era, podemos dizer, que a riqueza da guerra. Eu sei que as pessoas guerreavam e o nome era elevado por ter vencido aquele inimigo, mas o despojo era prata, ouro, era como se fosse um troféu material. Eram armas, material bélico, comida, entre muitas outras coisas. E eles ficaram 3 dias saqueando aquele despojo, pessoal. Mas eles não precisaram levantar uma espada sequer aqui, porque Deus deu a vitória para eles quando buscaram ao Senhor, quando reconheceram que sem o Senhor eles não podiam fazer nada, e quando louvaram ao Senhor. E aqui no versículo 22, eu disse que eu ia voltar para cá, veja só, 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 22, pessoal, diz assim: ora, quando começaram a cantar e a dar louvores, o Senhor pôs emboscadas contra os homens de Amon, de Moabe, do monte Seir, que tinham vindo contra Judá e foram desbaratados. Que maravilha! Quando eles começaram a dar louvores, Deus agiu. Eu sei que existe um conjunto de coisas que aconteceram antes, mas isso aqui chama muita atenção, gente. Quando começaram a dar louvores, o Senhor agiu. Isso aqui, na mesma hora que eu li, antes de gravar esse vídeo para você, eu me lembrei de Atos, capítulo 16, quando Paulo e Silas, eles são postos na prisão. O que acontece, pessoal, quando eles são postos lá na prisão? Eles buscam ao Senhor. O problema aproximou eles ainda mais de Deus, porque lá na prisão, que entre aspas era um problema, eles vão buscar ao Senhor. Que coisa interessante, né, pessoal? Em meio à prisão, eles vão cantar louvores ao Senhor. Em meio à prisão, eles estão adorando ao Senhor. E olha só, pessoal, o que acontece aqui. É uma passagem muito conhecida, eu quero ler aqui para contextualizar, mas é muito importante que a gente entenda que assim como Josafá fez, a gente precisa fazer também. Eu sei que ele foi homem, ele teve erros também. Depois, se você ler o capítulo 20, você vai entender o que eu estou falando melhor. Mas ele teve atitudes que o fizeram vencer um problema que parecia impossível de ser vencido. Olha só o que está escrito aqui, vamos lá. Atos, capítulo 16. Vamos ver aqui, pessoal, o versículo de número 23. Diz assim: e havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão. Lançaram Paulo e Silas na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança. Ele, tendo recebido tal ordem, os lançou na prisão interior e lhes segurou os pés no tronco. Veja, eles estão numa situação terrível. Pela meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. Poxa, o que eles deviam orar, pessoal? Poxa, Senhor, muito obrigado pelo sofrimento.
somos dignos do Senhor. Por isso, pode ser que essa seja uma oração. Eles poderiam orar também: Senhor, nós não sabemos como sair daqui. A gente tem um evangelho para pregar, mas não sabemos como vamos sair daqui. Mas os nossos olhos estão postos em Ti, mesmo diante dessa situação difícil. E a gente não sabe que eles cantavam também, pessoal, mas vamos lá. Eles oravam e cantavam hinos a Deus, enquanto os presos os escutavam. De repente, quer dizer, em meio ao cantar, aos louvores, às orações, houve um tão grande terremoto que foram abalados os alicerces do cárcere e logo se abriram todas as portas e foram soltos os grilhões de todos. Que coisa forte, gente. Que coisa maravilhosa. Veja só que interessante, pessoal. Aqui, a oração, o louvor dele vai provocar um grande terremoto, vai provocar o agir de Deus. Lá em Josafá também a oração, o buscar ao Senhor, os louvores vai provocar o agir de Deus. É por isso que no seu devocional você precisa meditar na palavra. Eu tenho ensinado isso aqui desde o início, pessoal. Orar e também louvar ao Senhor. Eu sei que você está sentindo a presença de Deus enquanto assiste este vídeo, porque Deus está falando com você. Louvar ao Senhor, porque em meio a isso tudo, a esse conjunto de coisas aliadas à sua fé, Deus agirá e você viverá aquilo que Ele tem para a sua vida, gente. E veja só que coisa mais interessante. Lá, na época de Josafá, eu li para você que ele ficou 3 dias. Eles ficaram 3 dias recolhendo o despojo, a riqueza da guerra. Recolhendo o fruto daquela guerra. Aqui, pessoal, houve um fruto também. Aliás, muitos frutos também, só que frutos para a eternidade. Porque se você continuar lendo aqui o capítulo 16, você vai perceber que devido a tudo isso que aconteceu, tanto o carcereiro como toda a sua casa serão salvos. Imagine quantas outras pessoas, né, foram através da vida deles. Ou seja, esse foi o despojo, né, daquela guerra que o Paulo e Silas estavam. Entre todos os despojos, esse foi o despojo. A salvação de pessoas. Aquilo que tem mais valor para Deus. Eu sei que quando você faz aquilo que Deus quer, quando você louva, adora, busca o Senhor, quando as lutas te aproximam mais de Deus, quando você adora a Deus, Ele pode te abençoar tanto espiritualmente, te fazendo viver coisas que você nunca viveu, como materialmente, assim como foi lá com Josafá, te fazendo alcançar muitas coisas que se você de repente não tivesse passado por essa guerra, não tivesse passando por essa guerra, você não alcançaria. E existe um grande testemunho vindo aí, meu amigo. Existe um grande testemunho vindo aí da sua parte, da parte de Deus e através de você para abençoar outras pessoas. E eu sei também que Deus pode abençoar você com a finalidade de salvar outras pessoas, de fazer outras pessoas alcançar a salvação. Então, que Deus abençoe a tua vida. Se você não é inscrito no canal Motivação Rema, se inscreva e siga esses conselhos, siga essa palavra, siga a palavra de Josafá, os segredos que ele usou para vencer, que o Paulo e Silas usou também. Se você não assistiu a live sobre Josafá, eu vou colocar no comentário aqui deste vídeo, eu vou colocar o link desta live. É uma live curtinha de 25 minutos, onde eu falo mais sobre Josafá, sobre as atitudes dele. Eu gostaria muito que você assistisse, eu vou colocar aqui nos comentários, tá bom? E na descrição também do vídeo eu vou colocar o link. Aí você ou vai nos comentários ou na descrição aqui do vídeo você vai encontrar a live que nós fizemos e falamos sobre Josafá. Ouça a mensagem até o final porque vai abençoar muito a tua vida. Tchau, pessoal. Que Deus abençoe e muita motivação Rema para sua vida.